palavra de Deus para nós hoje está em Mateus capítulo 18. Hoje é dia de comunhão, Santa Ceia. Celebramos a ceia do Senhor. Mateus capítulo 18, o verso 20 e o verso 21 e 22. Mateus capítulo de número 18, verso 21 e o verso 22. Mateus capítulo 18, verso 21 e verso 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Que eu lhe perdoe. Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque é a verdade e ela jamais mente para nós. Nós sabemos, Senhor, da nossa limitação de entendimento, de compreensão, e precisamos que o Teu Santo Espírito nos conduza no conhecimento da mesma. Pedimos que o Deus que perdoa traga ao nosso coração a dimensão do perdão. Nós possamos estar recebendo do Teu Santo Espírito a compreensão perfeita do perdão que o Senhor providenciou para nós, enviando o Seu Filho sacrificialmente à cruz, e do perdão que o Senhor colocou em nossos corações, para que compartilhemos com os nossos irmãos e com os nossos semelhantes. Obrigado, Senhor Deus, porque isso não depende de nós, mas depende da intervenção do Senhor em nossos corações. Nós queremos estar preparados para receber de Ti, Senhor, a condição para isto, para sermos instrumentos abençoadores e perdoadores, assim como o Senhor é para conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus é o Deus do perdão, nosso Deus é o Deus perdoador. Esta mesa que está diante de nós, hoje é dia de ceia, de comunhão, é a mesa do perdão. É a capacidade de Deus nos ver como pecadores, mas carentes de receber o perdão de Deus, das suas mãos. A mesa do perdão é uma mesa de sacrifício, é um amor sacrificial, é um amor que está atrelado a ele um preço que foi pago. Há um preço pago nesse perdão. Alguém deu sua vida para que nós recebêssemos o perdão de Deus, e verdadeiramente morreu, verdadeiramente foi sepultado, verdadeiramente ressuscitou. E esse talvez seja a maior dificuldade da vida cristã, porque nós entendemos claramente o que aconteceu aqui. O Deus do perdão, e essa mesa está diante de nós para testificar tal fato, nós entendemos perfeitamente. Nenhum de nós tem menor dificuldade de entender o que está acontecendo aqui. Mas do entender para o praticar, aí a coisa fica complicada. Porque a dimensão do amor sacrificial de Deus, ela foge ao nosso entendimento, né? Como é que Deus envia o seu próprio Filho para morrer por nós? E aí nós ficamos num quadro de incompreensão. Que dimensão de amor é esse, que dá o seu próprio Filho, para que perdoados sejam os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros? Talvez se tivéssemos alguns méritos, se nós tivéssemos uma caminhada que pudesse ajudar a Deus nessa hora de nos perdoar, mas não temos nenhum mérito nessa hora, é totalmente
vinculado somente ao amor sacrificial de Deus, 100%. Não houve mérito para nós, num Deus que perdoa, e envia o seu próprio Filho para morrer por nós, sacrificialmente. Eu tenho que pagar alguma coisa nesse negócio, não é possível que eu não tenha que pagar alguma coisa nesse negócio. E aí nós entramos numa leitura legalista, né? E começamos a entender o amor de Deus e o Deus do perdão, do ponto de vista que eu posso pagar a Deus, porque Deus enviou o seu Filho, e eu posso dar uma contraproposta para Ele, e enviar para Deus alguns valores que pague o seu amor sacrificial, tanto quanto, né, Deus me deu uma grande bênção de ter meus pecados perdoados, então eu vou pagar isso de alguma forma, e nenhuma possibilidade há em nós de pagarmos a Deus pelo seu perdão. Nós só podemos recebê-lo, não há como pagar, queridos, em nenhuma dimensão da existência humana, há algum mérito que eu e você possamos ter, para que Deus possa dizer, não, você está conseguindo pagar uma parte da sua dívida comigo. Não há possibilidade. A dimensão do amor de Deus, e esse amor incondicional, sacrificial, está diante de nós hoje, e é o corpo de Cristo sacrificado, e é o seu sangue derramado. Eu cresci na Igreja Presbiteriana do Brasil, nasci nos bancos do coral da Igreja Presbiteriana de Bangu, e eu sempre adorei os hinos, sempre gostei muito dos hinos, gosto dos cânticos também, mas os hinos, minha avó cantava e minha mãe cantava. Se sofrimentos te causei, ó Deus, se ao meu exemplo o fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. E eu ouvia minha avó cantar isso, todo dia de noite, ela me fazia dormir com esse hino. Então, eu tive a oportunidade, vovó morou junto com a gente, e ela fazia a gente dormir quando era criança, e esse hino ficou na minha mente na infância. Não tenho muitas cenas, mas o meu ouvido tem esse hino, e esse hino com esta letra que está sendo cantada aqui. Queridos, o perdão de Deus é incondicional, Ele estabelece para nós a possibilidade de perdão, pelo fato de ter enviado Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Então, queridos, esse é o grande desafio da fé cristã. Não tem outro desafio igual a esse. E a cena que nós lemos aqui em Mateus 18, voltando lá, a cena que nós vimos aqui é uma cena onde os discípulos estão enfrentando um sério problema, né, que é o problema da disciplina na igreja. O contexto próximo está falando de disciplina. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e conversa com ele sozinho. E se não resolver, você vai até ele e conversa com mais 2 pessoas. Se não resolver, você leva para a liderança da igreja. E se não resolver, aí você considera gentil e publicano. E a leitura é uma leitura disciplinar. Alguém que falhou comigo, alguém que errou comigo, e eu tenho que consertar isso. Ainda que eu tenha dificuldades para isso, eu tenho que ir atrás disso.
E a palavra de Deus nos diz que nós não devemos chegar para a ceia se houver algum litígio entre os irmãos. Eu preciso resolver esse litígio entre os irmãos e vir para participar da ceia do Senhor. Há um só corpo, a comunhão do corpo de Cristo está sendo expressa simbolicamente, espiritualmente nessa hora. Eu preciso me resolver com as questões de perdão, perdoar e ser perdoado. Assim como o Pai nos perdoou, assim também nós haveremos de perdoar. Então a intensidade do perdão, da cruz de Cristo, do Cristo sacrificado, que trouxe até nós a mesa do perdão, chega até nós hoje, na celebração da ceia do Senhor, na unidade da igreja, e o grande embate que é travado em nosso coração agora é: eu estou perdoando assim como o Pai me perdoou? Aí você descobre por que tem examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por isso que lá está escrito, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A pergunta é: eu estou com dificuldades para perdoar ou para ser perdoado? Essa é a pergunta da celebração da ceia. Está faltando perdão em alguma área da minha vida? Então, queridos, o examine-se, pois, o homem a si mesmo, nos coloca diante da mesa do perdão. Tão importante quanto nós lembrarmos do sacrifício, que bom, Jesus Cristo morreu, isso é um fato, isso mudou a nossa vida, o velho homem, nasceu um novo homem, mas agora este fato diz para nós, e como é que está o perdão? Você perdoou? E você foi perdoado? As coisas estão bem na comunhão, no seu relacionamento com seus irmãos? E essa mesa nos desafia a tratarmos o nosso coração. O ato do qual o ofendido livra o ofensor e liberta da culpa. Isso é perdão. Qual é a dificuldade para isso? Não, eu tenho um gênio forte, esse negócio é por causa do meu jeitão. E você precisa livrar a sua alma do cárcere. É aquela história do desperta, ó tu que dorme de entre os mortos, Efésios 5. É mais ou menos a mesma linha do perdão. Nós começamos a dormir nos cemitérios, quando nós não perdoamos. Já temos uma fé salvadora, já temos a manifestação da graça, já temos tudo o que nós necessitamos para estar na vida eterna, mas dormimos nos cemitérios espirituais porque não perdoamos. Se não há perdão, não há vida. Se não há perdão, não há edificação, a palavra não lhe fala e a oração não é respondida. Porque falta perdão, irmãos. E quando falta perdão, falta toda a nossa condição para vivermos aqui na terra espiritualmente e intensamente toda a graça de Deus. Essa intervenção deve ser definitiva. E cabe a mim, em toda a celebração da ceia, olhar para o meu coração, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e ir em direção ao pão, ao cálice. Eu perdoei tudo o que eu precisava perdoar. Eu fiz a minha parte, não pelo mérito, mas pela saúde espiritual. Esse perdão, em primeiro lugar, queridos, ele é necessário. Perdoai-vos mutuamente uns aos outros, Colossenses capítulo 3. Há uma possibilidade de que esse perdão estabeleça um vínculo de perfeição entre nós. Ainda não veio o que é perfeito, mas se nós perdoamos uns aos outros, há um vínculo perfeito, uma liga de Cristo Jesus entre nós. Não há nenhuma diferença entre nós, não há nenhum litígio, nenhuma contenda. Então há um vínculo perfeito na comunhão dos irmãos.
Nós passamos a nos relacionar perfeitamente no amor de Deus. E por isso a ceia é celebrada para lembrarmos de Cristo, mas para lembrarmos também que nós precisamos exercer e exercitar o perdão. Não dá para viver sem Ele. Vamos passar dias miseráveis aqui na terra. Assim como Cristo perdoou, perdoai vocês também. E acima de tudo, esteja o amor de Deus. A pergunta não é se você tem razão ou se você não tem razão. Nenhuma parte do texto diz isso. Ele diz, está com problema, vá conversar, não deu certo, vá com mais alguém, não deu certo, converse com a igreja, mas resolva o perdão. Não role para frente, porque chegar no céu você vai chegar. Você está em Cristo, você é a nova criatura, mas viver uma vida miserável aqui na terra, você vai viver, sabe por quê? Porque você não foi capaz de olhar para a mesa, para o corpo e para o sangue e falar, se Cristo Jesus nos perdoou, nós também podemos perdoar. Você não foi capaz de fazer isso. E aí sim, existe um dever de casa para ser realizado. Segundo lugar, perdão é um ato de misericórdia, né? É uma ação misericordiosa de Deus. Quando nós oramos e nós necessitamos de estar colocando diante de Deus as nossas petições, mas deixando claro para Deus que nós vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Perdoa-nos assim como o Senhor nos tem perdoado. Assim como eu tenho perdoado os nossos irmãos. Se eu não perdoar, queridos, dificilmente vou me entender com a presença do Espírito Santo de Deus em mim. E vou viver numa crise existencial durante todo o tempo que eu passar na terra. É necessário, é um ato de misericórdia, assim como Deus traz o miserável para junto do seu coração, nós em Cristo Jesus trazemos os nossos litigantes e as nossas contendas para perto de nós e colocamos próximo do nosso coração e colocamos o perdão acima de todas as coisas e acima de todas as razões que eu possa ter ou estabelecer para mim. Não dá para viver sem a intervenção misericordiosa de Deus. E você diz, misericórdia, Senhor, eu preciso. Você só perdoa se for pelo caminho da misericórdia. Trazer alguém para perto do seu coração. Misericordioso como é Deus, misericordioso como somos cada um de nós. Em terceiro lugar, o perdão é manifestação da graça de Deus. Mateus capítulo 5, verso 7 diz, felizes são os misericordiosos, e eles receberão misericórdia. É manifestação graciosa. A graça de Deus opera quando perdoamos. É um favor não merecido que vem do céu sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles queridos que nós temos litigado. Esse é o entendimento que nós precisamos estar quando nós chegamos diante da mesa. Portanto, eu faço algumas perguntas, veja lá. Onde é que falta perdão, meu irmão? Onde é que está faltando? Pense bem, avalie bem. Jesus não ia montar uma mesa aqui para nós, simplesmente pelo fato da gente comer um pedaço de pão e beber um pouco de suco. Jesus queria alguma coisa com essa mesa. Ele esperava alguns atos de nós. E a pergunta é, onde é que está faltando perdão? Segunda pergunta, o que eu devo perdoar? O que está no meu coração que precisa uma intervenção do Espírito Santo de Deus para que eu perdoe? Que atitude eu vou tomar diante desta cena? Qual vai ser a atitude que eu vou tomar diante da falta do perdão? Terceira pergunta, quando eu devo perdoar?
Então essa talvez seja a mais difícil das perguntas, né? Se nós pudermos postergar, deixar mais para frente, a gente sempre deixa mais para frente. E algumas leituras dizem, não, deixa, lá na frente as coisas se resolvem. Resolve nada. Seu coração é que vai sofrer, meu querido. E não vai resolver. Porque a falta de perdão só se resolve com perdão. Não tem outro jeito para resolver o litígio e a luta entre os irmãos. E a última pergunta é, o que eu devo esperar? Então, eu fui, pedi perdão, ou então me coloquei diante da situação e considerei a falta de perdão. O que eu devo esperar depois que isso acontece? E a ideia é, desconsidere a recíproca. Desconsidere o que o outro vai fazer. A colocação da manifestação do perdão não é você ficar esperando a resposta. Será que vai me perdoar? Você fez a sua parte, meu querido. Aquilo que você precisava fazer, você fez. Agora, resolver o que está no coração dos outros, você não vai conseguir. Você fez a sua parte. Você foi, estabeleceu uma possibilidade de diálogo para que houvesse perdão. Foi sincero no seu coração. Você resolveu a sua parte. O que vai acontecer, então você não tem como você administrar o que vai acontecer no coração do outro. O livramento é para você, o sair do cemitério é para você. Então, querido, Jesus nos fala, que na cruz ele nos diz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a intercessão de Jesus marca a história, onde ele estabelece perdão para aqueles que o assassinaram, para aqueles que o mataram. Ele diz, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não têm a menor condição de avaliar o que eles estão fazendo. Termino, queridos. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, onde falho no perdão, ajuda-me, Senhor. Onde falta reconciliação, move-me, Senhor. Onde falta amor, transforma-me, Senhor. Essa seja a nossa oração diante da mesa do Pai, do Filho e do Espírito Santo.